Olá, boa tarde, colegas. O meu nome é Elsa e sou professora de Biologia. O meu nome é Óscar Oliveira, sou professor de Biologia a lecionar em Braga. Somos a nova equipa de autores do projeto Texto Bio12. O Bio12 tem por objetivo dar vida à aprendizagem. Ser um facilitador da aprendizagem. Vejamos como. No manual, através da organização proposta. Em 2 volumes, os 5 domínios previstos pelas aprendizagens essenciais para a disciplina encontram-se distribuídos da seguinte forma. No volume 1, encontram os domínios 1. Reprodução e manipulação da fertilidade, 2. Património genético e 3. Imunidade e controle de doenças, os domínios habitualmente mais lecionados. No volume 2, os domínios 4. Produção de alimentos e sustentabilidade e 5. Preservar e recuperar o ambiente. Estes domínios encontram-se, por sua vez, divididos em subdomínios. Sugerimos a sua visualização. O Bio12 é um facilitador da aprendizagem na medida em que apresenta apoio específico à contextualização e à recuperação das aprendizagens da disciplina fundamentais para os alunos que não frequentaram Biologia e Geologia no 10º e 11º anos de escolaridade. Assim, no início do primeiro volume é apresentada uma contextualização à disciplina, destacando os desafios que se colocam à Biologia na atualidade. Corresponde a uma excelente forma de iniciar o estudo da Biologia de 12º ano, permitindo um diálogo entre o professor e o aluno acerca da importância da Biologia e de algumas saídas profissionais na área. Destacamos a biotecnologia, a saúde humana e a biomedicina, entre outros. No final desta contextualização, surge uma proposta de trabalho de pesquisa a propósito da importância da Biologia em Portugal. Como irão constatar, serão muitas as propostas de atividades assentes na investigação realizada em Portugal ou por cientistas portugueses. O apoio à recuperação das aprendizagens é feito no Bio12, em cada volume, através de um apêndice síntese com as aprendizagens essenciais de 10º e 11º anos ou elementos do programa, fundamentais à compreensão dos conteúdos dos domínios abordados no 12º ano. No volume 1, são abordadas aprendizagens como microscopia e variáveis experimentais, mecanismos de retroalimentação negativa e positiva no ser humano, DNA, estrutura e replicação, síntese proteica e código genético, mitose e meiose. No volume 2, na recuperação de aprendizagens, encontram conteúdos tais como biodiversidade, ecossistemas e cadeias alimentares, interações bióticas, como organizar uma saída de campo e aquíferos. Na aula digital e de forma complementar estão disponíveis apresentações em PowerPoint sobre os vários conteúdos dos anos anteriores. É claramente uma resposta à heterogeneidade de alunos que habitualmente escolhem a opção de Biologia no 12º ano. Outro aspecto-chave no Bio12 é o facto de ser facilitador da aprendizagem pela forma como a estrutura. Vejamos. A estruturação é atual e envolvente. Na entrada de cada subdomínio encontram uma situação para análise que permite mobilizar aprendizagens anteriores, problematizando questões da atualidade. No nosso exemplo, uma reflexão sobre a importância que a vacinação tem enquanto forma de prevenção ou de diminuição da disseminação de um vírus. A estruturação é clara e acessível. O texto didático é claro, rigoroso, atual e sucinto. O texto é apoiado por notas e dicas que facilitam a interpretação, fornecem informações adicionais, reforçam ideias ou conceitos-chave e auxiliam na resolução de exercícios mais complexos. A estruturação é visualmente apelativa e explicativa.
Ao longo do manual são apresentadas infografias e ilustrações de grande valor didático. Imagens de qualidade, impactantes, impulsionadoras da aprendizagem, integradas com o texto didático e que podem estar enquadradas em atividades. Infografias com texto didático e atividades que promovem as capacidades de observação, de análise e de síntese. Nas imagens e nos textos, são apresentadas conexões com a atualidade e com a aplicação do conhecimento no presente. O Bio12 privilegia textos e informações de fontes variadas que mostram a pertinência da ciência para a compreensão de questões atuais, sociais, ambientais, tecnológicas, entre outras. Privilegia-se, sempre que possível, o contexto português. A aprendizagem é promovida através de uma consolidação constante. Exercícios para todos os conteúdos a par e passo. Exercícios com aumento progressivo de complexidade e de tipologia diversificada. Questões de resposta direta. Itens de construção. Questões interpretativas. Itens de natureza experimental e procedimental, entre outros. A aprendizagem é também desenvolvida através de uma sistematização regular no essencial. Nesta rubrica, são apresentadas sínteses parciais que sistematizam cada conteúdo. A consolidação da aprendizagem é reforçada, no fim de cada subdomínio, pelas sínteses e pelos exercícios de consolidação. Seguem-se, no final de cada domínio, exercícios de aplicação e de integração das aprendizagens. O foco no desenvolvimento de competências é outro aspecto-chave e transversal no projeto Bio12. O manual é versátil e flexível, capaz de dar resposta à heterogeneidade de alunos, através de um conjunto de atividades de caráter prático e explorativo. Para os vários conteúdos, encontrarão propostas de abordagens inovadoras com momentos de aprendizagem autónoma e orientada. São diversas as tipologias de atividades. Atividades de laboratório, método de investigação científico, ciência em Portugal, história da ciência, estudos de caso, cidadania, o explorar mais, com mais propostas de trabalho de pesquisa, de projeto, de aplicações da cidadania e da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Estas propostas de atividades são sempre orientadas e incluem um procedimento detalhado. Os professores dispõem ainda de mais propostas estruturadas no dossiê do professor. Destacamos os estudos de caso, exemplos pertinentes relacionados com os conteúdos. Na história da ciência, encontram o contributo de investigadores para a construção do conhecimento científico. As atividades de laboratório são constituídas por propostas com procedimento detalhado e recurso digital de substituição da atividade. No método de investigação científico, têm propostas de análise de exemplos de como foi construído o conhecimento científico, com a apresentação de objetivo, de hipótese, seguindo-se o procedimento e os resultados. Na tipologia Ciência em Portugal, é dado um enfoque a exemplos de investigação científica realizada em Portugal ou por cientistas portugueses. No Explorar Mais, são apresentadas mais atividades de aplicação e de ampliação. Trabalhos de pesquisa, de projeto, exercícios de cidadania e CTSA, entre outros. Os QR Codes permitem aos alunos consultar documentos de apoio para a elaboração de alguns dos produtos pedidos, como, por exemplo, cartazes ou apresentações digitais. Também o caderno de exercícios tem o foco no desenvolvimento de competências. O Bio12 apresenta um caderno de exercícios muito completo, dividido em 3 tipologias de exercícios. Os exercícios de consolidação, a par e passo para cada conteúdo, fichas de consolidação das aprendizagens. Os exercícios de consolidação abrangem fichas para todos os conteúdos, atividades objetivas e simples, exercícios de tipologia diversificada. Os exercícios de integração organizam o estudo autónomo e são uma ótima ferramenta para a estruturação das aprendizagens. Os exercícios de enriquecimento visam a aplicação e a ampliação dos conteúdos, com enfoque na história da ciência e na ciência em Portugal.
A concretização das aprendizagens essenciais da disciplina exige integração das dimensões teórica e prática experimental do ensino da biologia, assim como a adoção de estratégias didáticas diversificadas e centradas nos alunos, nomeadamente as que pressupõem a experimentação, a pesquisa, a análise de informação, a argumentação e o debate. Como tal, o dossiê do professor é uma ferramenta adicional para a diversificação das estratégias. Neste dossiê encontrarão, para a gestão curricular, planificações e planos de aula. Instrumentos de avaliação vários, tais como avaliação diagnóstica, por domínio, fichas formativas ou de recuperação, fichas de avaliação, questões de aula, rúbricas de avaliação com níveis de desempenho, propostas de trabalho prático e diversificação pedagógica, atividades práticas, atividades de laboratório, visita de estudo, mapas de conceitos, documentos de ampliação e DAC. E como não podia deixar de ser, sendo o Bio12 um facilitador de aprendizagem, pela diversidade de estratégias que apresenta, o mesmo encontrarão ao nível dos recursos digitais que o projeto inclui. O Bio12 apresenta uma diversidade de recursos digitais, sendo a maioria novidades na disciplina. Convidamos a ver, em detalhe, algumas das várias novidades digitais do Bio12. Transforma a sua sala de aula num espaço de aprendizagem interativo e motivador com o Bio12. Veja como! Explore os conteúdos de cada domínio através de vídeos e animações que facilitam a aprendizagem através de imagens, esquemas e linguagem esclarecedores. Após reconhecerem as glicoproteínas presentes nos agentes patogénicos, aderem à sua superfície e emitem pseudópodes para os englobar. Infográficos, animações 3D que incluem informação complementar e simuladores PET, adaptados e em português, permitem compreender fenómenos importantes através da manipulação e observação de um conjunto de variáveis. Acompanhe as atividades de laboratório com vídeos que apresentam passo a passo o material e todo o procedimento a realizar. Para consolidar as aprendizagens, encontra ainda sínteses visuais e esquemáticas. O sistema imunitário protege os organismos de doenças causadas por agentes patogénicos. WebQuest e guiões de estudo orientado. Quizzes e atividades interativas complementares. E testes interativos com correção automática e relatório detalhado. Explore todos estes recursos online ou offline através de download ou da app Aula Digital. Para o apoiar em sala de aula, o Bio12 tem mais uma grande novidade: as aulas interativas. Sequências de aprendizagem com sumários e recursos selecionados para cada aula, prontas a usar. Projeta em sala de aula ou partilhe com os seus alunos. Editáveis e ajustáveis à sua realidade, explore os recursos sequencialmente sem perder tempo. Apresentações, materiais editáveis exclusivos do professor, recursos de estudo autónomo para o aluno. Veja estas e outras novidades em www.bio12.te.pt. Aula Digital. Aprender é incrível! Colegas, demos a conhecer as principais razões pelas quais julgamos ter apresentado um projeto que dá verdadeiramente vida à aprendizagem, o Bio12. Facilitador da aprendizagem do aluno, pela organização, recuperação e estruturação das aprendizagens que propõe. Recordamos, o Bio12 é claro e acessível, visual e atual, a par e passo, a aprendizagem, a consolidação e a sistematização, com foco no desenvolvimento de competências. Facilitador da aprendizagem, no apoio ao professor, pela versatilidade e quantidade de propostas e alternativas que propõe, capaz de dar resposta à heterogeneidade dos alunos. Bio12 dá vida à aprendizagem.
Obrigado pela vossa atenção e esperamos que considerem na vossa análise o projeto Bio12. Convidamos a saberem mais sobre Bio12 no site do projeto. Lei Educação. Um ponto de encontro.